Mari, por que a flexibilidade some se ficar uns dias sem alongar? Ah, some mesmo. Ela, ó, fica a mula. Gente, assim é simples, é simples. O nosso corpo, ele é econômico, né? A gente não tem como negar isso. Nosso corpo, ele é muito inteligente e ele é muito econômico. A todo momento, o nosso corpo está tentando nos proteger e economizar energia. Então, pensa lá na época das cavernas, sim? Lá na época das cavernas, cara, a gente tinha que buscar comida, né? Então, o nosso corpo ele foi desenvolvido para armazenar energia, porque a gente precisava sair da caverna para buscar comida, mas se aparecesse um leão, a gente tinha que sair correndo para se salvar, sim? Então, de uma certa maneira, o nosso corpo ele está sempre buscando nos proteger, sim, nosso cérebro, nosso corpo como um todo, nos proteger, manter a nossa espécie, então reprodução, e economizar energia, porque quando a gente economiza energia, a gente consegue se proteger, a gente consegue correr, a gente consegue, enfim. Então, o nosso corpo, ele é econômico, ele vai armazenando as coisas. Por isso que a gente engorda, né? Porque ele está armazenando energia ali. De certa maneira, o nosso corpo pensa assim, cara, quando é que eu vou ver comida de novo? É melhor eu guardar essa energia, ok? Com a flexibilidade, funciona do mesmo jeito. Só que não que eu vou guardar a flexibilidade no baúzinho. Não, o nosso corpo ele é econômico. Então, se eu levanto o braço até aqui todo dia, então beleza, ele vai continuar me mantendo, levantando o braço até aqui todo dia. Agora, se eu não faço esse movimento todos os dias, ele não vai manter a musculatura começa a regredir, vamos dizer assim, ela começa a encurtar, tá? E aí a gente começa a não conseguir mais levantar o braço, ou a perna, ou o que for. Então, quando a gente entende isso, que o nosso corpo ele vai economizar aquele movimento que eu não utilizo, a gente entende que, no mínimo, se eu quero ganhar uma abertura zerada, se eu já ganhei uma abertura zerada, se eu já ganhei um pouquinho mais de flexibilidade, eu preciso manter aquele movimento, eu preciso fazer aquele movimento todo dia, tá? De que forma eu posso fazer as sequências dos alongamentos? Sempre de baixo para cima? Depende, Kátia. Por exemplo, tem às vezes quando eu faço de sexta-feira, a gente tem a completinha aqui no canal, não é? 7h52 é uma aula completa de alongamento. E às vezes eu começo pela região de pescoço, às vezes eu começo pelas pernas, tá? Depende do objetivo. Então, assim, quando eu vou dar uma aula de alongamento e eu tô sentada ou eu tô em pé, eu gosto de começar por cima. Quando eu tô deitada já, aí eu gosto de começar por baixo. Então, é opcional. Agora, vamos supor que você vai fazer... eu preciso alongar as pernas e as costas. O que é melhor eu fazer primeiro, tá? Vai depender do que eu diria. Se você já tá com uma dorzinha, sabe quando a gente acorda meio com aquela dorzinha no meio das costas? Ali você fala, nossa, hoje minhas costas estão mais pesadas, tá mais estranho e tal. Eu começaria pelas costas. Para quê? Para ganhar um pouquinho mais de mobilidade, para conseguir alongar melhor as pernas. Agora, não, tá tudo bem hoje, acordei zerada, né? Zerada de dor. Então, eu vou alongar as pernas, depois eu termino pelas costas. É bem opcional mesmo. Tem alguns exercícios para alongar os ombros na ginástica artística? Boa pergunta. Boa. O que acontece? O que a gente tem no ombro, né? Primeiro, eu preciso lembrar que exercícios de alongamento, eles servem para alongar musculatura, ok? Eu não faço exercício de alongamento para alongar cápsula articular, ligamento, não. Eu faço exercício de alongamento para alongar alguma musculatura. O que eu tenho no meu ombro, tá? Quais são os músculos que eu tenho aqui no meu ombro? Um músculo grande que a gente tem, que é esse que fica aqui, ó, que é o da vacina, onde a gente, né, quando era criança tomava vacina, não sei se adulto ainda toma,
Mas esse músculo grande aqui é o deltoide, tá? Então, a gente tem o deltoide. Depois, a gente tem músculos no braço, o bíceps, que vai terminar no ombro. O tríceps, que vai terminar no ombro. Em cima do ombro, eu tenho uma fibra de trapézio, sim? Então, que tipo de exercício eu posso fazer para alongar os ombros? O que eu quero alongar nesse ombro? Esse é o grande lance. Teoricamente, ali, o músculo mais volumoso que a gente tem no ombro é o deltoide, tá? Então, às vezes, como é que eu alongo o deltoide? Eu vou cruzar meu braço lá para trás, sim, e vou puxar a minha mão aqui nas costas, tá? Aqui eu alongo o deltoide. Só que alongar o deltoide não vai dar a mobilidade que você está querendo para a ginástica artística, porque essa mobilidade ela não vem do alongamento da musculatura, ela vai vir da mobilidade articular. Então, às vezes, a gente fica buscando alongar uma musculatura e não é necessariamente isso que a gente precisa fazer para ganhar essa mobilidade que você está querendo para que seus ombros se movimentem com mais facilidade. O que é o legal da gente fazer? Mobilidade articular mesmo. Alongamento é eu pegar um músculo e esticá-lo. Aí ele começa a desenvolver flexibilidade, ele vai aumentando de tamanho, tá? Mobilidade articular é eu pegar uma articulação e começar a movimentar ela de uma forma estratégica, vamos dizer assim, para que ela fique mais molinha, tá? E aí aquela articulação se movimenta mais fácil. Então, ao invés de buscar exercícios de alongamento para ombro, pensando na ginástica artística, pense em mobilidade, tá? Aí vai ser basicamente movimentos circulares, normalmente de pequena amplitude, tá? Que você pode fazer com faixa elástica, várias coisas. Não é minha praia, tá? Minha praia é mais quadril, por conta da abertura mesmo. Mas, basicamente, é o mesmo fundamento, tá bom? Jorge, treino taekwondo, posso alongar depois do treino? Deve alongar depois do treino, tá? O que você não deve fazer é alongar antes do treino. Foi ontem? Ai, eu não lembro mais, eu tô louco. Foi ontem, né? Eu tava fazendo uma mentoria com um aluno do T8S e ele era praticante de jiu-jitsu e Muay Thai, né? Isso. Jiu-jitsu e Muay Thai. Já perdi aqui onde é que eu anotei as coisas dele, mas enfim. E aí, ele estava comentando comigo que ele treinava, ele falou assim, Mari, o que eu posso fazer na mentoria? Eu e ele falou, Mari, que tipo de alongamento você indica eu fazer antes do meu treino de jiu-jitsu e Muay Thai? Eu falei, nenhum. Nenhum, por quê? A gente não deve fazer alongamento antes de um treino de força. Por quê? Quando a gente alonga a nossa musculatura, a gente traciona essa musculatura. Conforme eu traciono essa musculatura, então eu faço lá um exercício, sei lá, vou alongar tríceps, tá? Então eu tô aqui, meu braço tá travado aqui, o músculo do tríceps tá aqui nessa região. Conforme eu puxo o meu cotovelo para cá, eu tô tracionando essa musculatura. Conforme eu traciono ela, eu tô fazendo um alongamento, para que ela se desenvolva e ganhe mais flexibilidade. Esse período que eu seguro aqui por 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, depende de cada protocolo, faz com que essa musculatura ela libere algumas substâncias lá dentro do músculo. E esse músculo, ele fica menos responsivo para contração muscular. O que eu quero dizer com isso? O músculo ele tem duas capacidades. Uma é de se esticar, que é o que a gente quer fazer na abertura, né? Para ganhar mais abertura. E outra é de contrair, sim? Quando ele contrai, ele faz um movimento de força. Quando eu tô lá no meu Muay Thai, no meu Jiu-Jitsu, no meu Taekwondo, no meu balé, e vou querer subir a perna, por exemplo, eu faço força com esse músculo. Então, ele contrai. Quando eu tô lá no meu alongamento, eu puxo esse músculo, ele libera substâncias. Essas substâncias faz ele não ficar mais tão responsivo à contração, ou seja, é como se ele perdesse força. Sabe quando você faz alongamento e você sente as pernas bamba na hora que termina?
Tenta fazer um exercício de força ali, você não consegue, porque a musculatura tá boba, vamos dizer assim, tá? Então, isso é cientificamente comprovado. Todo músculo que ele é exposto a um alongamento, ele vai liberar substâncias e o poder de contração, de fazer força desse músculo vai diminuir. Isso significa que eu perco força se eu fizer alongamento? Não. Depois de 1 hora que você estava lá fazendo o seu alongamento, aí esse músculo volta para a capacidade normal dele de conseguir se contrair e fazer força, ok? Então, o que isso significa para a gente? Que se eu quero alongar a musculatura, eu tenho que ter um espaço pelo menos de 1 hora depois desse alongamento para fazer exercício de força. Então, se eu for para minha aula de balé e fazer um super alongamento antes da aula de balé, 10 minutos antes da aula de balé, eu faço um mega alongamento e aí eu vou para a aula. Minhas pernas vão estar bamba, eu não vou conseguir contrair com força, com potência essa musculatura, minha aula não vai render e eu não vou conseguir dar o melhor de mim quanto ao quesito força daquela musculatura. Então, a gente precisa deixar o alongamento para depois do exercício de força. Então, no Taekwondo, por exemplo, eu posso alongar depois do treino? Sempre depois do treino, nunca antes, porque senão você vai comprometer o seu treino. Tudo bem? Mari, eu não tenho tempo depois do treino, eu termino muito tarde, eu preciso alongar antes. Então, pelo menos 1 hora antes. Show? Ficou claro? Ficou só lembrando da diferença, né, de fazer um alongamento de alta intensidade e alongamento de... Obrigada, Tia Ju. Olha só o que a Tia Ju tá falando. É diferente... O que eu estou falando aqui de treino de alongamento, né, treino de flexibilidade, é você fazer um treino de alta intensidade, que é o quê? Eu segurar a minha musculatura ali pelo, no mínimo, 20 segundos. No mínimo, 20 segundos, tá? Agora, não, eu puxei, tô aqui, vou para minha aula agora, vou fazer minha aula de balé. Ai, vamos lá. Gente, isso aqui não é alongamento. Isso não é alongamento. Para eu ter alongamento, para eu ganhar flexibilidade, eu preciso sustentar um tempo a minha musculatura sendo tensionada. Eu preciso ficar parada lá pelo menos uns 20 segundos para considerar ali um alongamento de maior intensidade. 10 segundos, 15 segundos não é praticamente nada, assim, só faz a musculatura dar uma despertadinha, tá bom? O que eu tô falando aqui é alongamento de alta intensidade. Por quanto tempo eu consigo manter uma abertura zerada, uma abertura total? Pelo resto da vida, se você fizer tudo certinho. Né, Tia Ju? Olha só. Deixa eu ver, a minha primeira vez que eu fiz abertura. Meu primeiro espacate de direita, ele saiu, acho que foi com uns 14 anos, mais ou menos. E de lá para cá, eu sempre tive espacate, porque eu sempre fiz manutenção, sim? Hoje eu tô com 40. Minha abertura de segunda, acho que ela saiu com os 20. Acho que eu tinha uns 20 anos. Olha, gente, estão me ligando, gente. Minha abertura de segunda, ela saiu, acho que eu tinha uns 20 anos. E quando eu parei balé a primeira vez, lá com meus 25, ela foi embora, porque eu não fiz manutenção de abertura de segunda. Depois ela voltou, porque eu trabalhei de novo e ela voltou. O que eu quero dizer com isso? Volta a primeira pergunta aqui da live de hoje. O nosso corpo, ele é econômico. Se eu faço um espacate hoje, uma abertura de segunda, uma abertura frontal, e eu passo uma semana sem fazer essa abertura, o meu corpo vai... A musculatura, ela vai voltar para o tamanho dela normal, porque eu não estou dando estímulo para ela ficar alongada. Então, a gente precisa entender que quando eu ganho não, né? Ninguém ganha abertura, né, Tia Ju? Quando eu trabalho a minha abertura e eu consigo chegar numa abertura zerada, eu preciso fazer essa abertura todos os dias, de domingo a domingo. Todos os dias eu tenho que ir lá e fazer espacate de direita, espacate de esquerda, abertura de segunda. Aí eu garanto que essa musculatura, que essa abertura não vai ser perdida. Tá bom? Show, Tia Ju? Fechamos? Então, fechamos, galera.